Eu gostaria de aproveitar que quem pode estar de pé, nós vamos rezar juntas o credo, tá bom? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Podemos sentar. Que alegria poder professar nossa fé, proclamando, né? Eu gosto de lembrar que acabamos de fazer a nossa profissão de fé, que veio lá dos apóstolos. Essa oração que nós levantamos na missa com santo orgulho, para professar a nossa fé, os apóstolos, que, vamos dizer, né, a profissão de fé deles, que eles foram estruturando para poder evangelizar o mundo. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Quando nós rezamos o credo, o inferno treme. O inferno treme, porque é a força da nossa fé que nós estamos professando. Muito bem, vamos começar mais um ano. Quantas coisas boas que nós juntamos aqui nessa quinta-feira. Todos já leram o Evangelho de hoje? Todos? Quem não ainda teve essa chance de ler? Levanta a mão para mim, por favor. Então, como ele é bem curtinho, eu vou ler para vocês, porque, como a Maria Teresa falou, né? Nós precisamos ter nas mãos a palavra de Deus. É só parar para pensar, gente, que o nosso Deus deixou para nós, permaneceu conosco de duas formas. Quais são elas? A Eucaristia e a palavra. As duas formas com que Deus nos alimenta. Né? Nós não podemos desperdiçar nenhuma e nem outra. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra, que São Paulo dizia que é viva, que é eficaz, que é penetrante, é Deus falando conosco. E hoje, especialmente, nós temos um evangelho que enche o nosso coração de esperança, de alegria, de confiança no nosso Deus. Então, eu vou ler para vocês o que Deus fala para nós hoje. Ele diz assim: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Né? Termina com o último versículo, né? O 12. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, nós recomeçamos esse grupo de oração
né? Para muitos que aqui estão e que não me conhecem, né? Eu literalmente nasci para Deus aqui nesse salão, né? Aqui foi onde tudo começou. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, né, eu devo a esse grupo de oração que eu sou eternamente grata, né? E pude passar muitos, posso falar até hoje, né, 30 anos da minha vida com essas pessoas que Deus colocou na minha vida, né, que são família também. Então, quero dizer para vocês, né, quem está vindo pela primeira vez, quem está voltando, eu sempre falo isso quando eu venho aqui, parem para pensar. Né? Tem uma passagem que Jesus fala, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Queria que vocês pensassem nisso. Deus nos escolheu para estar aqui. Né? Como a Ruth falou, tanta coisa para fazer, né? Coisas boas que nós poderíamos estar fazendo. Mas Deus nos escolheu, nos separou, nos trouxe aqui. Porque sente falta de nós, porque quer nos alimentar com a sua palavra, porque quer que a gente saia daqui fortes, alimentados, robustos pela palavra de Deus, pela força da sua presença que está aqui no meio de nós. Né? Ele que garantiu, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali. Né? Como se não bastasse essa promessa, estamos praticamente embaixo do sacrário, onde o nosso Deus está em corpo, sangue, alma e divindade. Vocês imaginaram a riqueza que é poder estar aqui? E o quanto Deus tem reservado para nós, esse Deus que hoje na palavra dele vem dizer, pedi e recebereis. Gente, isso é promessa de Deus. Não é um homem comum que está falando isso. É o próprio Jesus que olha para cada uma de nós hoje e fala, peça, pedi e recebereis. Precisamos hoje, com determinada decisão, como dizia Santa Teresa, voltar para Deus, voltar para a nossa vida de oração, bater o nosso joelho no chão. E como se já não bastasse esse evangelho maravilhoso nos abrir a quinta-feira, a igreja vive um tempo de graças espetaculares. Por que eu digo isso para vocês? Nós acabamos de rezar que nós cremos na comunhão dos santos, não foi isso? Que comunhão dos santos é essa? Nós cremos na comunhão que existe da igreja militante, que somos nós, da igreja padecente, que são as almas do purgatório, e a igreja triunfante, todos aqueles que já estão com Deus, do lado de Deus, gozando da presença de Deus no céu. Pois eu digo para vocês que todos no céu, nesse momento, estão com os olhos postos sobre nós, desejosos de derramar todas as graças que nós precisamos para viver esse tempo da quaresma, esse tempo precioso que Deus separou para nós. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Nós temos tudo a nosso favor. Um Deus que nos fala, pedi e recebereis. E um céu inteiro rezando por nós, para que a gente seja melhor. Né? Nós começamos o ano sempre desejando para as pessoas, né? O que a gente fala quando começa um ano, na virada do ano? Feliz Ano Novo, né? Que seja um ano que tudo se realize. Tem até musiquinha que canta isso, né? E nós, lógico que nós queremos que o nosso ano, que o ano das pessoas, seja realmente um ano maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, esse ano pode ser o melhor ano das nossas vidas. Quem acredita nisso? Este ano, não estou sentindo muita firmeza, hein, gente? Eu vou falar de novo. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. De quem depende? Porque os céus estão empenhados. Nós temos todos os anjos, todos os santos, nós temos Nossa Senhora, nós temos o próprio Jesus, o grande intercessor no céu, né? Um céu que não dorme, não descansa, que estão pendentes de nós. O que falta é nós querermos, nós nos decidirmos
que essa quaresma, gente, pode ser a nossa última quaresma. E que maravilha! Vivermos cada dia dela como se fosse o último. O último. Mas o que trava a nossa vida com Deus? Duas coisas. Porque a quaresma vem dizer que esse é um tempo de conversão, de mudança. Começamos a quarta-feira de cinzas entendendo aquilo que nós somos. O que nós somos mesmo, gente? Pó. Pó. Somos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. O que a igreja está nos chamando a reconhecer? A nossa total dependência de Deus. Ele que nos deu o sopro da vida. Ele que mantém a nossa vida. E a hora que Ele retira esse sopro, que nós não sabemos quando será, acabou. Né? É dele que depende tudo isso. Então, temos duas opções que podem travar a nossa vida espiritual. Uma, querer mais ou menos. Assim, eu quero mudar, mas mudar dá um trabalho, né? Por quê? É um reflexo do quê? A gente acha que vão ser nós com as nossas forças, que vamos ter que travar essa luta. O tema da nossa palestra, Ano Novo, Luta Nova. Né? Mas essa luta, gente, é uma luta alegre. Porque nós vamos passar por essa quaresma lutando com toda a força do céu. São Miguel Arcanjo poderoso, para quem está rezando com o Frei Gilson, com todos os seus anjos por nós. Por nós. Né? Então, nós precisamos, Deus precisa encontrar no nosso coração esse desejo de nós falarmos hoje para Ele, aqui nesse grupo de oração. Senhor, eu quero que essa quaresma seja a quaresma da minha vida. E o outro perigo que nós corremos, porque a quaresma nos chama a olhar para nós, olhar a nossa condição, como nós estamos hoje, olhar para a nossa vida espiritual. O perigo que a gente... Tem grande tentação que a gente corre é de dizer, minha vida espiritual, né? Se eu olho, então, outro perigo, né? Se eu olho para a minha cunhada, né? Talvez a minha amiga, minha vizinha, coitada, ela não faz nada, não vai na missa, não, a minha vida espiritual, quem é a nossa meta, assim? Quem é o que a gente quer como modelo na nossa vida? Quem é o nosso modelo para nós chegarmos? O próprio Cristo. Jesus. Ele é o nosso modelo. Quer dizer, nós sempre vamos estar aquém. Por isso a nossa luta, para nos identificarmos com Cristo. Até nós podermos dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta. Então, essa chance toda, mais uma quaresma, né? Que quer dizer o quê para a gente? Deus não desiste de nós. Lá vamos nós de novo. É como se Deus olhasse para mim e falasse, vamos lá, Gisele. Vamos lá, Clementina. Você pode ser melhor e eu vou te ajudar. Né? Confia em mim. Vamos juntos nessa quaresma. Né? Identifica teu ponto de luta, aquilo que você precisa, né? Aquilo que está faltando na tua vida para você passar pela vida dos outros sendo outro Cristo. Olha que meta maravilhosa que nós temos. Ser cristão. Ser Cristo que passa na vida dos outros. Essa é a chance maravilhosa que, de novo, Deus está nos dando. Né? É ser presença dele no mundo. E nos dá uma missão muito específica, né? Que é a mesma missão que Jesus deu para aqueles homens. Ide pelo mundo e a todos anunciar, proclamai o Evangelho. Quem costuma ler a palavra de Deus todos os dias? Com muita sinceridade, levanta a mão. Todos, sabe, do mesmo jeito que a gente se alimenta, toma café da manhã, almoça, janta,
nós precisamos ter esse alimento na nossa vida espiritual. A palavra de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque o mundo está doente. Doente da falta de Deus. Né? E Deus conta conosco. Eu lembro muito que a Dorothy falava muito isso, né? Que Deus não nos colocou aqui para sermos ovelhas obesas. Eu não lembro que padre que falava isso, né? Para ovelha gorda, já falo obesa mesmo de vez, né? Que vem aqui, se alimenta toda quinta-feira e fica empanturrada da palavra de Deus, das graças, só para mim. Não é isso que Deus espera de nós. Né? Ide por todo mundo. Né? Não é que é para agora nós vamos para a África, é para o nosso mundo. Para aquele mundo que faz parte da nossa família, os nossos amigos, os nossos trabalhos. Ide por todo mundo e anunciai que tem um Deus vivo, louco de amor por você, e que torce pela tua vida espiritual, porque a única coisa que importa para nós, a única coisa que vale a pena viver, é para conquistar o céu. E esse Deus falar para as pessoas, esse Deus te espera, esse Deus sente sua falta. Eu quero te acompanhar num grupo de oração que eu frequento. Eu quero falar para você as promessas que Deus tem para a tua vida. E aí vai. Que promessa que você vai falar para essa pessoa, Ruth, que Deus tem para ela? Mas fala uma passagem, uma promessa aqui, da Bíblia, que Deus me fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Quando São Paulo fala isso pela boca de Deus, ele está dizendo o quê? Tudo. E quando ele fala tudo, gente, é tudo. Eu posso passar por tudo quando eu estiver com Deus. Ele é a minha fortaleza. Quem mais sabe promessa? Acabei de ler uma aqui. Pedi e recebereis. Em Deus sou mais que vencedora. Que mais? Olha que beleza de promessa. Crê no Senhor Jesus, espera em Deus, Ele renova as tuas forças, te dá asas de águia. E assim, agora, da onde que está vindo tudo isso? Da onde? Agora. Se sem mim nada podeis fazer, nem bolo, como eu falava para as minhas filhas, nada podeis fazer, tudo nós dependemos de Deus. Mas se eu não sou uma pessoa íntima da palavra de Deus, todos os dias ali debruçada, escrevendo, anotando o que os santos falam daquele pedacinho, o que eu estou fazendo? Eu estou enchendo o meu coração, eu estou alimentando a minha alma. A hora que alguém senta do meu lado, do que eu vou falar? Do influencer do Instagram? Do que aquilo que eu alimentei. Aí é que está. Com o que nós estamos alimentando o nosso coração? Com o que nós estamos alimentando o nosso coração? Porque aí, gente, quando eu comecei a... Qual é a minha certeza hoje quando alguém me chama para falar, para falar sobre a palavra de Deus? Eu posso garantir para vocês que depois de muito apanhar, eu tenho certeza absoluta que, óbvio que depende de mim, que eu preciso me preparar, e a melhor, vou dizer para vocês, a melhor parte da minha vida é quando eu estou debruçada sobre a palavra de Deus, sobre os livros dos santos, quando eu tenho que estudar, e graças a Deus, Deus me deu essa graça de ter muitas coisas programadas para eu poder falar dele, para eu não ter tempo para mim mesma. E poder mergulhar nessas maravilhas de Deus. Agora, eu mergulho, eu estudo, mas quem faz a graça acontecer é Deus. Tem nada a ver comigo. Né? Tem um santo que dizia assim, que nós somos, não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas eu vou repetir para a gente entender o que nós somos. Nós somos, sabe quando a gente recebia, mas ainda a gente recebe conta, pelo correio? Vem dentro do envelope, né? Nós somos o envelope. Que eu sou o envelope. O que está dentro é o que realmente importa, né? Porque o que a gente faz com o envelope depois que a gente abre a carta?
Exato. Exato. Então, quando eu me preparo, quando eu me encho das coisas de Deus, quando eu já comecei o meu dia, sabendo que Deus está me falando, que cada dia Deus fala conosco. Né? A igreja organizou toda uma liturgia da palavra, para Deus falar conosco todos os dias. Os salmos dos últimos dias, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e de todas as angústias Deus o livrou. Gente, o que nós estamos esperando? Este infeliz gritou a Deus. Grita. Se a tua precisão for grande, grita a Deus. Olha, eu nunca vou esquecer, teve uma Andréia, uma das Andréias que fez parte desse grupo de oração, Nemer, sobrinha acho que da Maria José. Durante um período, a filha dela tinha 10 anos, 11 anos, e tinha recebido a primeira Eucaristia. E ela falou assim para mim: Gisele, eu não quero que a minha filha fique solta. Você não quer dar uma aulinha para ela? Eu falei: mas, meu Deus, a menina acabou de sair da catequese. O que eu vou falar para essa menina? Mas, enfim, ela e mais 2 amigos vinham toda segunda-feira ter uma aulinha comigo. Num belo dia, a André era uma menina, continua sendo, hoje onde ela está no interior, de muita oração, e ela vinha para fazer adoração aqui, na capela. E a Teodora, filha dela, vinha junto para a missa diária. A Teodora, um desses dias, estava. E elas chegaram na capela e a André sentou no banco para poder rezar. E a menina, tinha lugar do lado dela, a menina se pôs de joelho no chão da capela, 11 anos. 10 ou 11 anos ela tinha. Ela se postou no joelho e se jogou assim para frente. E aí a mãe olhou para ela e começou: filha, tem lugar aqui do meu lado. Ela ficou sem graça, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo com a filha. 10 anos, a menina. Aí a menina terminou a oração dela, não levantou na hora que a mãe cutucou, e aí ela sentou do lado da mãe. E aí a Andréa falou: filha, pelo amor, por que você rezou assim? Tinha lugar aqui do lado da mamãe para você ajoelhar. Ela olhou para a mãe e falou assim: mãe, tem momentos na nossa vida que nós temos que rezar com o nosso corpo, como Jesus no Getsemane. E é isso que eu digo para vocês. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos clamar a Deus, de joelhos no chão, rezar com o nosso corpo. Sim, porque a nossa fé comove o coração de Deus. Quando Deus olha para nós, vou contar publicamente um pecado meu, posso dizer que é um pecado meu, vai. Tem uma pessoa, acho que a maioria daqui conhece, pelo menos as servas, eu não vou citar nome, mas é uma senhora que agora ela não vejo mais ela aqui, ela frequenta outra igreja. Ela vinha todos os dias à missa aqui, eu também estava na missa, e ela vinha com uma sacola. E nessa sacola, um monte de fotos, devia ser fotos dos familiares dela. E ela, então, começava pela capelinha, a primeira capela. Então, ela ia no São Judas, abria foto por foto e punha foto. Aí ela ia para outra, aí ela ia para Santa Terezinha. Aí ela ia dando a volta, imagem de Nossa Senhora das Aparições. E aí eu olhava aquilo, e a Gisele, né, que se acha, eu pensava assim comigo: para quê? Para que esse exagero, né? E toda vez essa mulher com essas fotos. Mas na hora Deus falou no meu coração: Gisele, a tua fé é como a dela? Aquela mulher, com certeza, ela colheu frutos maravilhosos da fé dela, porque ela acreditava, sim, que em cada santo que ela olhava, e que ela rezava, e que ela mostrava a foto da pessoa que estava, aquele santo estava olhando. Não estou falando para todo mundo fazer isso agora, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, a nossa fé comove o coração de Deus. O que Jesus, quando fazia os milagres, dizia para aquelas pessoas? A tua fé te salvou. Né? Aquela mulher, se eu tocar a ponta do manto dele, eu vou ser curada. O que aconteceu com ela? Foi curada. Por isso que eu falo, e como que a gente aumenta a nossa fé? Para mim, conhecendo esse Deus.
conhecendo intimamente esse Deus, as promessas que Ele me faz, porque esse Deus é fiel. Ele cumpre uma por uma, não no nosso tempo. Não no nosso... Nós não sabemos nada, gente. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que nós vamos parar de brigar com Deus? De querer que... É muito engraçado isso, né? Se a gente for parar a pensar. Colocar a goela abaixo de Deus, o que Ele tem que fazer. Não. Não. Lembrar, quando eu falei para essa menina de Jesus orando no horto, eu falei que o horto, para nós, é uma escola de oração de Jesus. Uma escola. Né? Ele sendo 100% homem, 100% Deus. A agonia que ele sofreu naquele horto, a humanidade dele sofria aquela agonia, vendo o que seria visto. E nem por isso, mesmo ele sendo Deus, o que ele grita para o Pai? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus nos ensina a rezar. Nos momentos de grande sofrimento na nossa vida, Senhor, pelo amor de Deus, olha para mim, olha o que eu estou passando. Não é para nós ficarmos resignadas não é isso que Jesus nos ensinou. Nos ensinou a rezar, a gritar para Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas existe uma palavrinha mágica, se eu posso usar essa palavra, na nossa oração. Depois de eu rasgar meu coração, de mostrar o quanto eu estou sofrendo, de pôr o meu joelho no chão, eu vou dizer para Deus, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Porque eu não sei nada. Eu não sei se isso que eu estou pedindo é para a minha salvação. Eu não sei se o que eu estou pedindo para o meu filho vai salvá-lo. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, se Ele demora, ou se Ele não dá, descansem numa certeza. Não salvaria nem você, nem a tua família. Isso nos dá repouso para a alma. Confiar nesse Deus nesse ponto. Senhor, se o Senhor não quer, para que eu quero? Para que eu quero? Né? Rezar muitas vezes. Senhor, eu quero o que tu queres. Eu estou rezando, eu estou pedindo. A minha vontade humana da Gisele é essa. Mas eu quero que a tua vontade seja feita. Nossas vidas serão transformadas. Sairá das nossas costas um peso imenso. Vinde a mim. Outra promessa do nosso Deus. Vós todos que estáis cansados. Tem alguém aqui que está cansada? Que está precisando de um colo de Deus? Levanta a mão. Vinde a mim. Esse Deus está te chamando. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Olha a promessa que ele fala. Aonde que eu posso encontrar esse Deus? Na Eucaristia, no sacrário, na palavra. De todas essas maneiras, Deus nos consola, Deus nos levanta. Eu não conheço ninguém que rasgue o coração para Deus e não saia transformado. Não com o problema resolvido. Não, porque muitas vezes nós exageramos nos nossos problemas. Né? Mas nós vamos sair melhores. Nós vamos sair consolados. Essa é a certeza que nós precisamos. O nosso Deus nos espera em cada sacrário da terra. Não podemos deixar Ele esperando. Deus nos espera na Eucaristia. Mas eu não sei o que acontece com a gente, né? Só pode ser uma obra mesmo do mal, que coloca como se uma sombra nos nossos olhos. Nós sabemos o que temos que fazer para ter uma vida em paz aqui. Essa paz que o mundo não dá. Buscarmos o Senhor, que se deixa encontrar. É isso que nós precisamos, enquanto é tempo. Enquanto estamos nesse mundo, não sabemos quanto tempo temos. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós falamos os 2 tempos mais importantes da nossa vida, que são agora e na hora da nossa morte. Agora. O tempo da graça na minha vida, na tua vida, Sônia, é agora. É hoje. O que nós temos de riqueza, de tesouro que Deus nos deu, é o nosso hoje. O que hoje está no teu coração. Qual é o teu tesouro hoje?
Hoje nós podemos dizer, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Que sonho poder dizer isso. Que sonho, que meta de vida. Mas a gente não pode desanimar. Essa precisa ter, nós precisamos colocar no espelho do banheiro, né? Na geladeira. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Por isso, meus queridos, vamos rezar. Vamos ser homens e mulheres de joelho no chão. Vamos abalar o céu com a oração, dizia São João Paulo II. Tem o poder de mudar a história. Todo mundo aqui tem um testemunho para dar disso. Então vamos rezar. E nesse tempo favorável, onde o céu reza conosco, vamos pedir a Deus todas as graças que nós necessitamos. Vamos fazer um exame, olhar para dentro de nós. Aconselho a fazer isso diante do sacrário. Uma oração, um exame de consciência. Ainda estamos na primeira semana da Quaresma. Temos ainda um tempo pela frente para viver, graças a Deus, né? Acredito eu, um dia de cada vez, né? Para ir olhando para dentro de nós. E teve um padre que eu ouvi essa semana nas redes sociais, né? E ele falava, eu vejo tantas pessoas na Quaresma, acho que isso aqui não acontece mais conosco, que muita gente aqui já há muitos anos caminhando, né? Já demos um upgradezinho, já subimos alguns degrauzinhos, que fica naquela, essa Quaresma, né? Que eu vou fazer? Não vou comer doce? Não vou tomar? Tudo isso é válido, sempre falo isso. Mas esse padre falou assim, de repente, se a gente se concentrar em duas coisas nessa Quaresma, olha que dica valiosa que eu peguei para mim. Ele diz assim, a primeira dica, terminar tudo que nós começamos. Nós amamos começar, muitas frentes, mas não finalizamos nada. Comecei isso aqui, eu vou terminar, mesmo que isso custe, que seja um trabalho, qualquer coisa, viu, gente? Em casa, no trabalho, na família, terminar. E a segunda coisa, propósito de Quaresma, tornar mais leve a vida de quem vive conosco. Olha que sensacional. Tornar mais leve, né? Viver para fazer aquela pessoa mais feliz. Mais feliz. Né? Se ela está passando por um momento, pensar, o que eu posso fazer para aliviar esse momento? Às vezes é uma amiga, às vezes eu vivo sozinha, mas eu tenho uma amiga que está vivendo um momento muito difícil, de perda, de um diagnóstico que recebeu. Puxa vida, como eu posso tornar a vida dela mais leve? E olha, Deus me confirmou que Ele queria isso de mim de tantas maneiras que se eu contasse para vocês, vocês não acreditariam. Mas culminou, ontem eu atendi uma pessoa em conversa e eu falava exatamente, falei, olha, os propósitos de Quaresma, tal, e dei a mesma dica, quando é bom para a gente partilha. Ela falou, você sabe, semana passada foi o aniversário do meu marido. E eu planejei. Falei, deixa eu pensar, né? Vou comprar o presente dele, no café da manhã eu vou fazer isso que ele gosta, no almoço, tá. E eu consegui fazer tudo isso. Ela falou, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando nós fazemos pelo outro, isso é uma pedagogia de Deus que desconcerta todo mundo. Quando eu vivo para fazer o outro feliz, eu sou incrivelmente feliz. Ela falou, eu nunca dormi tão em paz como nessa noite. Por quê? Porque ela fez aquilo que Deus esperava dela. Especialmente quando temos maridos, esposas, né? Fazer tudo que está ao meu alcance para que a vida dele seja mais leve, mais feliz. Não importa quem seja. Pode ser filho, pode ser amiga, pode ser uma funcionária que me ajude. Fazer a vida do outro mais leve. Então, é caprichar aí. Então, meu conselho, terminado o grupo de oração, quem puder, vai conversar com Deus no sacrário. Vai falar com Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa Quaresma? Né? Olha, eu garanto para vocês, a luz virá. Deus mostrará claramente o que Ele espera de nós. E aí você não se assuste, porque quando Deus pede, junto vem todas as graças necessárias para que a gente possa ser eficaz. Essa é que é a maravilha da nossa fé. Não estamos sozinhos. O nosso Deus está
conosco. Esse Deus cumpre as promessas. E falando em promessas, quem nunca teve a palavra, às vezes acontece, nunca peguei na Bíblia, né? A Gisele está falando, a Maria Tereza falou, não sei nem por onde que eu vou começar, né? Não sei como. Tem um livro, que esse livro tem 30 anos, que é um livro feito pela editora Rabone. Esse livro está escrito lá, Maísa, que é bem antiga, né? Porque ela organizou, não foi ela que escreveu, porque é a palavra de Deus, que ela organizou em promessas de Deus para diversas situações, o que vocês imaginarem de situação que a gente viva. Chama Promessas de Deus para mim. Depois eu mando para vocês a capinha do livro. Eu também tenho. E aí o que vem nesse livro? Então, por exemplo, depressão. Estou deprimida, vem lá. Eclesiástico 30, versículo de 5. Você pega esse livrinho, pega a tua Bíblia e vai lá ler. E guarda no teu coração. E você vai repetir para você essas palavras todos os dias. É isso que Deus me fala. Remédio para a nossa alma. Remédio para a nossa alma. E isso vai nos curando, porque a palavra de Deus é viva. Não é como um livro de romance que eu vou ler, não é um mantra que eu vou falar. É a palavra de Deus que é viva. E vocês vão colher os frutos desse exercício, especialmente para a Quaresma, né? E outra coisa, para completar esse exercício com a palavra de Deus. Quem aqui toma suplemento de vitamina, de cálcio, duvido que alguém fique com a mão para baixo. Qualquer suplemento está valendo. Vitamina C, cálcio, magnésio, todo mundo. Existe um suplemento que não tem contraindicação, que nós podemos tomar todos os dias e que vai nos causar, gente, uma vida verdadeiramente nova. O nome desse suplemento? Eucaristia. Saber que eu tenho um Deus que me espera para me alimentar dele mesmo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade, o céu tocando em mim e eu tocando o céu. Para pensar o que acontece na nossa alma. Só no céu nós vamos entender. Todos os frutos da Eucaristia na nossa alma. Aproveitem essa Quaresma. Façam esse propósito. Ano novo, luta nova. Eu vou ser um homem de oração. Eu vou ser uma mulher de oração esse ano. Nada nos abalará, né? A nossa confiança está em Deus. O que a gente diz depois? Que fez o céu e a terra. Mais uma coisa, e termino, gente. A Tereza acabou de falar, né? Do milagre, da Eucaristia, Jesus eucarístico sendo passado naquele céu, mostrado, e o céu se acalmou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que dá uma ordem para os ventos. Nós vemos esse milagre na palavra de Deus. E os ventos o obedecem. E as chuvas recuam. Esse Deus que nós experimentamos na fazenda é o mesmo que está aqui no meio de nós. O problema é que nós não cremos. É o mesmo Deus. O mesmo que andava por Jerusalém, Jericó e todos os arredores, o mesmo que curava, o mesmo que ressuscitava. O que nós precisamos é crer no poder infinito do nosso Deus e nos comprometermos, dar uma virada na nossa vida espiritual, sair da preguiça que nós temos e nos interessarmos verdadeiramente em conhecer e, como fruto desse conhecimento, amar cada dia mais o nosso Deus. Amém? Eu e minha casa servirei